Olá, boa noite. Segunda-feira, 16 de março. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. A hora da verdade. Medidas drásticas contra o coronavírus são anunciadas pela Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Estado. Não há motivo para pânico. Escolas públicas têm aulas suspensas. Veja quanto tempo as famílias terão para se programarem a partir de agora. O que a alimentação saudável tem a ver com reação do seu organismo ao novo vírus? E a natureza também pode estar doente. Suspeita de contaminação da Lagoa dos Barros deixa comunidades do litoral norte apreensivas. Ela está morrendo dessa lagoa. Estou tão emocionado, não posso te falar. É muita despesa para nós. Acompanhamos com exclusividade uma fiscalização de biólogos do local. O que aconteceu com as águas e areias brancas? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Pessoal, a cada hora que passa o cenário fica um pouco mais preocupante. Subiu o número de contaminados aqui no nosso estado. Agora são 11 pessoas com o Covid-19, o coronavírus. E a preocupação com essa doença levou o governo estadual a medidas drásticas. O cancelamento das aulas em escolas públicas estaduais e aqui na capital também inicia ainda nesta semana. Em todo o estado, diversos municípios suspenderam temporariamente o ano letivo. O governador do estado, Eduardo Leite, fez o anúncio através de uma rede social. Reunido com o secretariado, ele comunicou a suspensão de aulas da rede pública. Não há motivo para pânico. Todas essas políticas estão sendo estabelecidas para que nós possamos retardar o avanço da disseminação do vírus. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, também anunciou a medida na rede municipal. Com o fechamento de mais de 200 escolas de ensino fundamental, 300 mil alunos vão deixar de circular pela capital. As refeições continuarão sendo servidas. As escolas de ensino infantil continuam abertas, mas a recomendação é de que os pais que puderem deixem os filhos em casa. É importante dizer que, embora os jovens e as crianças tenham demonstrado aí pelas experiências mundiais que sejam menos afetados a sua saúde pela contaminação, eles são agentes, são fatores de contaminação elevados. Correta, preventiva, essa posição do governo estadual e também da prefeitura. Lembrando que as aulas serão suspensas temporariamente na capital a partir da quarta-feira e no governo do estado a partir de quinta. Portanto, ainda tem 2 dias para que você, para que a sua família se programe diante dessas determinações. Já já nós voltamos ainda a falar de coronavírus, um panorama do que está sendo afetado na sua rotina, no dia a dia aqui dos gaúchos, em função da precaução, da proteção que nós temos que ter hoje e a mudança de consciência em função do novo coronavírus. Olha, nesse final de semana eu voltei para a reportagem. Para mim, a função mais importante do jornalismo sempre vai ser. Mas para contar sobre um lugar cheio de histórias e algumas lendas. A Lagoa dos Barros, no litoral norte, agoniza com a contaminação que deixa a água gosmenta e, olha, muito, muito fedorenta. A população que depende dos recursos naturais para a agricultura e para o turismo, protesta e muito cobra uma solução das autoridades. São 10 mil hectares, tudo coberto por água, que sempre foi limpa. Mas a paisagem mudou de repente. Nunca vi a lagoa do estado que está. Ela está morrendo dessa lagoa. Estou tão emocionado, não posso te falar. É muita despesa para nós. Desde o começo de março, as águas e areias da Lagoa dos Barros estão cobertas por manchas verdes e azuis. Se não puderem usar o recurso hídrico, a água da lagoa para irrigar as lavouras, como é que essas famílias vão conseguir sobreviver?
O abraço na lagoa é simbólico, como se fosse um pedido de socorro. A gente, infelizmente, constatou um cenário semelhante ou até pior do que vocês puderam presenciar aqui. Nossa equipe acompanhou o trabalho do Conselho Regional de Biologia. Percorremos toda a extensão da lagoa. Na área mais preservada, o cenário é realmente preocupante. O fenômeno conhecido como floração multiplicou o volume de algas e bactérias que são chamadas de cianobactérias. Que é um afloramento muito intenso, né, de algas que encontraram condições adequadas para se desenvolver. A suposta contaminação da lagoa coloca 2 municípios do litoral norte gaúcho em lados opostos. Atrás destas cercas fica a estação de tratamento de esgotos que despeja resíduos na Lagoa dos Barros. Desde 2007, a implantação da estrutura é motivo de polêmica entre os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Osório. Osório é cheio de lagos, enfim, lagoas abertas. E quando pensou em utilizar a Lagoa dos Barros, nós não fomos consultados sobre isso, né? Eu quero que eles provem que não é a estação de tratamento que está ocasionando isso aí. Houve crime ambiental, isso é uma certeza comprovada, é um descarte irregular. Nós estamos indo para a linha que é descarte de limpa-fossas. Mas para quem vive há mais de 40 anos defendendo o manejo responsável do ecossistema da Lagoa dos Barros, ainda faltam muitas explicações do poder público. Quem vai tirar toda essa contaminação que nós temos aqui nessa nossa água? Olha, por ter raízes nessa região, eu sinceramente fiquei muito triste com o que eu assisti ontem, no sábado também, na Lagoa dos Barros, junto com o Diego Calovi. Espero sinceramente que a coisa tenha uma solução e o resultado disso seja a expectativa de mudança desse cenário. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual, né, sempre atento ao MP, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que as fiscalizações já foram realizadas pelos técnicos, 2 fiscalizações também, técnicos da FEPAM e também da Corsã. As primeiras análises concluíram que o problema foi ocasionado por diversos fatores intensificados aí pela estiagem, a seca. A Corsã, que é a responsável pela estação de tratamento lá de Osório, se comprometeu em estudar formas de minimizar a emissão de efluentes, de resíduos e assim tentar diminuir a proliferação dessas cianobactérias, dessa contaminação natural ou provocada. Amanhã no SBT Rio Grande, com o André Rara, a matéria completa, mais ampliada e ainda a gente espera que os laudos do Conselho Regional de Biologia sejam divulgados na manhã de terça-feira. Olha, eu vou conversar, a gente volta a falar de coronavírus, hein? Eu vou conversar agora, ao vivo, com o repórter Guilherme Fadanelli, lá da Serra, lá em Caxias do Sul, porque novos casos foram confirmados exatamente aí na cidade, em Caxias, lá na Serra. Guilherme Fadanelli, boa noite para ti. Que informações se tem agora, Guilherme? Boa noite, Emali. Boa noite a todos. Pois é, aqui em Caxias do Sul foi confirmado agora à tarde pela Secretaria Municipal da Saúde o 2º caso de coronavírus no município. Trata-se de um jovem de 26 anos. Ele viajou para a Europa no dia 28 de fevereiro, passou por países como Espanha, França e Suíça e retornou ao Brasil no dia 9 de março. E já no voo, ele apresentou sintomas como febre e tosse. Ele desembarcou em São Paulo, fez uma conexão para Porto Alegre e na sequência já veio para Caxias do Sul, onde procurou atendimento na rede privada. Foi feita a coleta de material enviada para análise e o resultado chegou ontem, então, confirmando esse 2º caso. Ele está isolado e 3 pessoas da família dele que não foram viajar, mas tiveram contato, também estão isoladas e sendo monitoradas. Com isso, Caxias do Sul, então, passa a registrar 2 casos de Covid-19. Números atualizados agora à tarde são 18 casos suspeitos e 7 descartados. O primeiro caso, um homem de 42 anos,
foi divulgado na última semana e hoje ele foi liberado da quarentena, não apresenta mais sintomas, é considerado curado. Novidade aqui da cidade é que as instituições de ensino superior, a UX, a FSG e também o grupo Uniftec divulgaram hoje que vão suspender as aulas presenciais a partir de amanhã. E a Rede Municipal de Ensino de Caxias vai seguir a orientação do governo do estado e também suspender as aulas, só que a partir de quinta-feira. Chamali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Gente, assim como aconteceu, né, em várias outras cidades, aqui na capital, em outras regiões do estado, as universidades, os colégios, enfim, todos preventivamente suspendendo as atividades para que essa pandemia não se instale de forma tão rápida aqui no Brasil como aconteceu na Itália. Conversava há pouco com um amigo, há exatamente 30 dias, 16 de fevereiro, 48 casos na Itália. Hoje, um mês depois, mais de 20 mil casos. A gente precisa realmente ter essa consciência. Olha, a gente troca de assunto depois dos protestos de ontem nos jogos, sem torcida, estão suspensos. Não trocamos de assunto, não. Permanecemos no coronavírus. 15 dias, suspenso por 15 dias, os jogos do Gauchão e também da divisão de acesso, gente. A Federação Gaúcha de Futebol anunciou também que as competições ainda não iniciadas estão adiadas. O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, realizou exames hoje à tarde e aguarda o resultado em casa. Tem suspeita de coronavírus ao dirigente colorado. A representação dos atletas da dupla Grenal segue marcada para amanhã, 9h30 da manhã. Os times afirmam que farão um reforço nos procedimentos de precaução ao contágio que já vinham sendo aplicados nos últimos dias. Todo mundo mudando as atitudes, mudando a consciência em torno dessa questão do coronavírus. Número de pessoas contaminadas pelo novo vírus deve subir muito nas próximas semanas. As dicas para evitar o contágio, para evitar os ambientes muito cheios e também não compartilhar objetos continuam. Reforçar os cuidados com a higienização. Mas tem uma outra dica muito importante. Cuidar melhor do nosso sistema imunológico, do seu sistema imunológico, da sua saúde. A Gabriela Lerina nos explica por que isso é tão importante. A prevenção está nas nossas mãos e também nas escolhas. É que frutas, legumes, hortaliças são cheias de propriedades poderosas. As pessoas que têm uma alimentação mais equilibrada, à base de frutas e vegetais, elas realmente têm uma condição melhor de proteção contra infecções e doenças. A nutricionista também nos traz sugestões de alimentos. O alho tem ação anti-inflamatória. É um dos alimentos que a gente indica para manter a tua imunidade num nível bem legal. As propriedades do gengibre são semelhantes ao alho. Já a laranja é uma explosão de vitamina C, além de ser antioxidante, ou seja, protege as células sadias contra a ação dos radicais livres. Quem ainda não costuma se alimentar assim, dá tempo de fazer mudanças. A recomendação é ir aos poucos. A quantidade ideal, segundo a especialista, é de consumir cerca de 120 gramas de frutas, até 5 unidades por dia. E no almoço e janta, metade do prato deve ser preenchido com legumes e verduras, como já faz o Fabiano. A diferença bastante, né? Deixa a gente mais animado, mais forte para trabalhar também. Este infectologista faz um alerta importante. Nada de levar à boca qualquer alimento sem antes higienizar bem, mas muito bem. Uma simples lavagem com água e sabão ou água sanitária, ela pode eliminar o vírus. 11 casos confirmados no nosso estado e 120 em investigação. Ainda na edição de hoje, a gente volta a falar sobre coronavírus e o que você pode fazer para evitar esse contágio. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você.
Você aí de casa quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de 2020? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria no 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e também empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou mensagem de WhatsApp para 99770-2864. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a corrida dos gaúchos aos supermercados. Será que é preciso estocar alimentos, mantimentos? Resposta em seguidinha, a gente volta já já. Ao vivo de novo, aqui com Segunda Edição para todo o nosso estado. Nós temos reforçado todos os dias as recomendações do Ministério da Saúde sobre os cuidados com o coronavírus. Agora, o que não é legal é correr aos supermercados para forrar a despensa com medo de ficar sem os produtos. Mas parece que o porto-alegrense está ignorando esse conselho. Quem fala para a gente sobre isso, Camila Faraco, que está em um supermercado aqui na capital. As imagens, as notícias chegam de uma postura realmente um tanto quanto egoísta, né, Camila? O pessoal está um pouco apavorado demais. O que dá para falar sobre isso? Boa noite. Oi, Chemali, muito boa noite para ti, boa noite para quem nos acompanha. Pois é, a gente tem visto ou recebido vídeos, né, nas redes sociais, nos grupos de conversa, de muitas situações diferentes que a gente está acostumado a ver. É a verdadeira corrida aos supermercados. Sim. Muita gente chama de panic buying, né? Que é aquela compra motivada pelo pânico. E o efeito manada. Eu vejo do lado comprando muitas coisas, fazendo um estoque de alimentos, de produtos, e eu faço igual. Nós estamos aqui num supermercado na zona norte de Porto Alegre, onde teve uma procura maior, uma venda maior de até 30% na última semana. Estou aqui com o gerente Dilson. O que é maior a procura? Quais produtos? Boa noite. Boa noite. Basicamente, higiene pessoal e material de limpeza. Né? Higiene pessoal, papel higiênico, creme dental, shampoos, lenços umedecidos. Esses são os mais procurados, né? Dentro do grupo de higiene pessoal. Mas, no geral, os produtos todos foram mais procurados nessa última semana, né? Sim, em média nessa última semana, 30%. Em média, 30% de aumento na procura. Né? E a última vez que o senhor viu esse tipo de fenômeno, quando foi? A última vez foi na greve dos caminhoneiros, né? Que aí realmente houve uma procura muito grande, de uma forma geral, e o medo realmente tomou conta, né, das pessoas, o medo da falta do produto. Enfim, foi na greve dos caminhoneiros a última situação. Mas as pessoas não têm que ficar preocupadas, o estoque está chegando, os fornecedores estão trazendo os produtos, como é que é? Nesse momento o processo está normal, a reposição garantida por nossos fornecedores, estamos num processo normal mesmo, né? Existe um aumento dessa procura em função de toda a preocupação, né, da nossa população em que haja essa falta, mas nós podemos tranquilizar os nossos consumidores que hoje a situação está bem tranquila, bem calma e tranquila. Não há necessidade de pânico, não. É a questão da responsabilidade com o outro, né, Chemali? Não dá para chegar no supermercado e levar todos os produtos que o próximo não vai encontrar. Tens uma pergunta? Camila, eu estou vendo aí atrás de ti no carrinho, tem ali uma orientação, alguma restrição ao volume, né, de produtos. Essa é uma postura do supermercado positiva, né, Camila? Eu ia chegar lá. Chemali, olha só, o Thales aqui, o vendedor, tem um cartaz que ele escreveu, ó, uma unidade de álcool gel por cliente, mas o choro é válido. Muita gente chega querendo levar mais? Sim, a maioria chega querendo levar mais unidades, mas fico meio chateado porque a gente tem que limitar uma unidade por pessoa. Né? E tem até briga? Às vezes tem, quer levar 2 ou 3 frascos, mas é uma unidade para abranger toda a necessidade. Né? Não é necessário, né, Chemali? A gente sabe que, claro, ainda tem muita incerteza em relação ao vírus, mas ao mesmo tempo é a palavrinha-chave, responsabilidade. Tá certo. Obrigado, Camila Faraco. Obrigado ao pessoal do supermercado da Rede Assum aí que nos receberam. Consciência, gente. Solidariedade também significa isso, levar o que realmente precisa, para que tenha para todo mundo. O abastecimento não está comprometido,
mas em muitos supermercados está faltando nas gôndolas, não está dando tempo da indústria repor isso. O pessoal está fazendo rancho, é muito carrinho. Calma, é preciso ter calma, ter serenidade nesse processo. São situações que a gente tem que mudar hábitos, mas um deles não pode ser estocar demais para faltar para outras pessoas. Olha, outros setores também estão sendo afetados aí pelo aumento dos casos de coronavírus. Na área da cultura é um deles. Sofreu mudanças para conter a propagação do Covid-19. As atividades da Casa de Cultura, por exemplo, Mário Quintana, e do Teatro São Pedro foram canceladas. Diversos shows cancelados. Na área da Justiça, o Tribunal de Justiça suspendeu prazos processuais e restringiu o atendimento ao público. As medidas urgentes serão atendidas pelo plantão. Na área bancária, o Banrisul anunciou a prorrogação do vencimento de dívidas nos próximos 60 dias para clientes, pessoas físicas, também em micro e pequenas empresas. O pagamento poderá ser feito em até 4 vezes com 60 dias de carência. Não entram dívidas com cartão de crédito e cheque especial. Portanto, aí, reforçando 11 casos, confirmados no Rio Grande do Sul, 120 casos em investigação. É uma tendência. A cada dia isso pode aumentar e o nosso compromisso é levar a informação mais correta e mais precisa para que você de casa se proteja e proteja a sua família. A todos uma ótima noite. Na sequência, o SBT Brasil. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.